uma perda de 40 milhões de euros em um único depósito, ou então um seguro de vida que saiu por singelos 100 milhões de reais. Esses são os recordes do Guinness Book mais malucos e relevantes sobre finanças. Esqueça o valor de 10 reais que você enviou errado por Pix para o seu amigo. Em 2008, de acordo com o Guinness Book, o empresário russo Mikhail Prokhorov concordou em pagar 390 milhões de euros pela Vila Leopolda, uma mansão localizada em Nice, no sul da França. A mansão foi construída em 1902 pelo rei Leopoldo II da Bélgica e é considerada o imóvel mais caro do mundo. No entanto, ele perdeu os 40 milhões de euros que havia depositado como sinal após desistir do contrato. Conforme reportado pelo jornal britânico Daily Mail, mesmo sendo o 24º homem mais rico do mundo, segundo a lista da Forbes, Prokhorov havia feito um depósito correspondente a 10% do valor total da mansão para garantir a compra à vista. Porém, após a crise econômica de 2008, ele acabou desistindo da transação. E pela legislação francesa, não é possível voltar atrás depois que o contrato é assinado. Por isso, a justiça decidiu em favor da proprietária do imóvel, a brasileira Lili Safra, que é viúva do banqueiro Edmond Safra. Com isso, o jovem magnata teve que abrir mão do sinal de 10% do valor do imóvel e ainda pagar uma indenização no valor de 1 milhão de euros, se tornando assim na maior perda com apenas um depósito da história. Já Peter Rosengard, um corretor de seguros britânico, entrou para a história ao estabelecer o recorde de seguro de vida mais caro já vendido. Em 1990, ele vendeu uma apólice de seguro de vida por 100 milhões de euros para um empresário americano da indústria cultural chamado David Geffen, que atualmente possui uma fortuna estimada em 7,7 bilhões de dólares e ocupa a posição 282 na lista dos homens mais ricos do mundo, segundo a Forbes. De acordo com o jornal The Independent, a vida profissional de Peter Rosengard gira em torno da venda de seguros de vida, e para ele qualquer pessoa pode se tornar um potencial cliente, seja seu motorista de táxi, um garçom, um amigo ou até mesmo outros vendedores de seguro. Ele acredita que todos precisam de um seguro de vida e por isso está sempre atento a novas oportunidades de venda, e foi isso que fez ele conquistar esse cliente muito especial. Cláudio Alberto Royal, corretor desde 1998 e sócio da economideseguro.com, explica que quando a corretora não tem uma base estatística sobre determinado risco, como pode ser o caso de pessoas com patrimônios bilionários, elas costumam encarecer o preço. No seguro de vida, quem estipula o valor da apólice é quem contrata. O corretor reúne alguns dados e sugere o valor do prêmio, explica Royal. Ter muito dinheiro pode te trazer alguns problemas, como esse preço de seguro de vida altíssimo que vimos agora. Mas existe outro problema que consegue ser ainda pior que esse, que é a desvalorização de sua fortuna pessoal. E esse foi o caso do empresário indiano Anil Ambani, que em 2008 ocupava a 6ª posição na lista da Forbes dos homens mais ricos do mundo. O grande problema foi a crise financeira global de 2008. Em menos de um ano, ele perdeu cerca de 32 bilhões de dólares, o que representou uma queda de 76% em sua fortuna devido a desvalorizações das ações de suas empresas Reliance Power, Reliance Communications e Reliance Capital, se tornando assim na maior perda de fortuna pessoal da história até aquele momento. Isso porque, recentemente, Elon Musk quebrou esse recorde, perdendo cerca de 165 bilhões de novembro de 2021 a dezembro de 2022, superando assim o indiano e se tornando a maior perda de fortuna pessoal da história. O prejuízo ocorreu após uma queda no valor das ações da Tesla, a empresa de carros elétricos lideradas por Musk, depois que ele comprou o Twitter em 2021. Essa aquisição da rede social por 44 bilhões de dólares provocou preocupações entre os investidores de que Musk não está mais dando atenção suficiente à Tesla, e foi por isso que as ações da empresa despencaram tanto. Mas é nessas horas que nós lembramos o tamanho da fortuna dele, porque mesmo perdendo toda essa grana, ele ainda terminou o ano de 2022 sendo o homem mais rico do mundo, com um patrimônio líquido de 251 bilhões de dólares, segundo a lista da Forbes. Ainda em 2022, a loteria americana Powerball sorteou o maior ganhador de um prêmio único em uma loteria nacional. O prêmio de 2,05 bilhões de dólares foi ganho sozinho por Edwin Castro, que comprou um bilhete de 2 dólares vendido na loja de conveniência Joey's Service Center em Altadena, Califórnia, Estados Unidos, sorteado em 8 de novembro de 2022. Edwin tinha duas opções para receber, já que os prêmios da Powerball são pagos em 30 parcelas graduais anuais
reais ao longo de 29 anos, ou então com uma única quantia descontada. Ele escolheu receber seus ganhos como uma quantia única reduzida de 997,6 milhões de dólares. E os números vencedores foram 10, 33, 41, 47, 56 e a famosa Powerball de 10. As chances eram de 1 em 292,2 milhões. O prêmio acumulou após 40 sorteios sem que o grande prêmio fosse ganho, resultando em um pote inédito de 2,05 bilhões de dólares. Convertendo esse valor para o real, que fechou o ano de 2022 a 5,27, nós temos um valor de 5 bilhões 257 milhões 352 mil reais. Só para você ter uma noção de quão grande foi esse prêmio no Brasil, a maior premiação saiu em 2017. Segundo os dados da Caixa Econômica Federal, em valor total, o maior prêmio saiu no concurso 2000, quando foram pagos mais de 306 milhões de reais. Mas apesar de parecer muita coisa, o valor foi dividido entre 17 sortudos que cravaram as 6 dezenas. Dessa forma, cada um recebeu cerca de 18 milhões de reais. Já a maior premiação individual do Brasil saiu em maio de 2019, no concurso 2150, quando um apostador recebeu sozinho 289 milhões de reais, que é cerca de apenas 5% do valor ganho por Edwin Castro. Ganhar tanta grana na loteria assim parece história de filme, e já que estamos falando em filmes, vamos falar de um grande fracasso da Disney, o filme John Carter Entre Dois Mundos de 2012. Em 8 de maio desse mesmo ano, ele se tornou oficialmente o maior fracasso de bilheteria de todos os tempos. A Walt Disney Company divulgou os resultados do primeiro trimestre de 2012, que calculou a perda gerada pelo fraco desempenho do filme em 161 milhões de dólares. Mesmo quando ajustado pela inflação, John Carter ainda perdeu mais dinheiro que seu rival mais próximo, Cutthroat Island, de 1995, que se estima ter deixado a produtora Carollo Pictures com prejuízo líquido de 104 milhões de dólares, ou então 146 milhões de dólares quando ajustado à inflação. Indo agora para o lado das grandes corporações, temos o colapso da Lehman Brothers, ocorrido em 15 de setembro de 2008, que é considerado o estopim da crise financeira internacional e é apontado pelo livro dos recordes como a maior falência corporativa de todos os tempos. Prejuízo estimado é de cerca de 613 bilhões de reais, mas muitos economistas argumentam que os prejuízos indiretos decorrentes da falência são incalculáveis e tiveram um impacto em todo o mundo. O grande problema dessa falência foi a bolha imobiliária dos Estados Unidos, que estourou em 2008. Essa bolha estourou devido aos empréstimos que os bancos liberaram às pessoas a partir dos anos 2000. Esses empréstimos eram conhecidos como hipotecas subprime, que consistiam nos bancos liberando dinheiro para pessoas que normalmente não teriam crédito aprovado. Pessoas com histórico de crédito ruim, pessoas que comprometiam quase toda a renda somente na parcela do imóvel e muitas vezes pessoas sem nem ter renda comprovada. Quando o juro dos Estados Unidos começou a subir, as pessoas não conseguiram mais pagar suas parcelas das hipotecas, então a bolha começou a estourar. A Lehman Brothers tinha investido pesado nas hipotecas subprime, esperando grandes lucros, mas com a inadimplência se tornando cada vez maior, acabou falindo e se tornando na maior falência da história. Inclusive, temos um vídeo que explica melhor essa falência aqui no canal, que está aparecendo para você agora, e eu realmente recomendo você assistir. Também recomendo se inscrever aqui no canal para entrar na onda infinita do conhecimento.